E na segunda hora vamos ter então este tema triste, não é? Uma senhora que cuidava de uma menor de 11 anos de idade. É, é verdade, a história desta menina de 11 anos de idade. O SIC em Luanda confirma a detenção de uma cidadã de 33 anos de idade que viralizou nas redes sociais, acusada de ter queimado uma criança de 11 anos de idade depois de vários anos de maltratos contra a menor que vivia em sua casa. A mãe biológica da menor está consternada com a situação, diz que não vê a filha faz 3 anos e que apenas confiou nas pessoas que a entregaram à cidadã, que acabou por se mostrar como o pior pesadelo para ela e a filha de 11 anos. Vamos ouvir a mãe biológica desta menor de 11 anos que sofreu maltratos, especialmente esta queimadura por parte desta mulher de 33 anos de idade. Entregamos o neném na mão da minha cunhada e minha cunhada pegou, entregou nessa moça, porque nós já ficamos a falar pelo telefone com essa senhora. Então, o tempo que eu fiz lá no Libolo, esse é o 3º ano que iniciamos sem ver criança. Quando nós conversamos pelo telefone, a miúda está boa, a miúda está boa, a miúda está boa, afinal é a miúda. Só não tinha como mesmo falar na minha sogra, tia, que não estou boa mesmo, a mãe está me maltratando, não conseguia. A mãe batia a criança, a mãe mordia a criança, a mãe queimou minha filha. Olha essa dor. E já viste a senhora? Senhora, não lhe conheço. Só não tinha mesmo como eu vir aqui em Luanda. Para mim viver minha filha. Se anteontem domingo levantei para vir, porque me falaram que minha filha perdeu. A senhora batia muito minha filha. Eu não estou nascendo, mas eu. Ela é a única minha filha que ele é confiante. Calma, tia, calma, mãe, calma, tá bem? Está aí, o desespero de uma mãe que confiou que cuidassem bem da sua filha, mas afinal de contas foi um grande pesadelo. A menor de 11 anos foi maltratada vários anos por esta cidadã de 33 anos de idade que já está a contas com o SIC e que com certeza vai merecer o julgamento do Ministério Público. O que é certo mesmo é que queremos saber a sua opinião aí do outro lado, no 940 001 991. O que leva alguém a ter este comportamento? Aqui no Nossas Macas é assim, de todos os sábados, entre as 7 e as 10 da manhã. Este primeiro caso merece a sua reflexão, a sua opinião. No 940 001 991 vamos ter também a opinião de psicólogos especialistas sobre este caso bastante triste que aconteceu aqui em Luanda. Continua a ser o seu Nossas Macas. Ao sábado é assim, na Rádio Mais, entre as 7 e as 9. Caso triste este que aconteceu aqui em Luanda. Depois de dar a atenção a uma denúncia pública que viralizou nas redes sociais, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, deteve uma cidadã de 33 anos de idade acusada de queimar uma menor de 11 anos de idade. Isto aconteceu no município do Quilamba, Quiás. Segundo informações, a cidadã tem um histórico de violência contra a menor que durou cerca de 3 anos. A menor já vivia este inferno ao longo de 3 anos. Situação que levou então os vizinhos a denunciarem. Aliás, é este comportamento que devem ter as pessoas quando estão diante desta situação de violência contra a menor. A mãe biológica da menor está consternada com a situação. Diz que não vê a filha há 3 anos e que apenas confiou nas pessoas que a entregaram à cidadã, que acabou por se mostrar o pior pesadelo para ela e a filha. Alô, bom dia. Alô, bom dia, meu amigo. Vou pedir para baixar o volume do seu rádio. Alô, bom dia, sim? Bom dia, como é que se chama? Lourenço Alexandre. Lourenço, a partir de onde? Estou a falar a partir daqui de Roma. Caoma? Camama. Muito bem, vamos embora. A sua opinião, aproveitar que o telefone está bom. Sobre o mesmo caso que está a se ouvir,
eu acho que não é por mãe, porque a mãe deu a intenção de saber que não tinha condições para sustentar a mãe. Mas, pelo que parece, foi a pessoa que esteve a ver com a criança que foi tão maldosa ao ponto de fazer o que ela fez. Eu acho que isso é um ato muito cruel e devíamos todos se unir ao ponto de fazer com que as pessoas parem de fazer os mesmos atos, porque isso é um ato muito, muito mau. Não se, Repudiar este ato. Temos que repudiar a sociedade. Uhum. não se entende como é que alguém tem a capacidade de fazer o mesmo ato. A uma criança. Exatamente. Lourenço, um forte abraço. Vamos dar espaço aos outros. Obrigado pela sua contribuição. Estamos juntos. Bom sábado. Bom dia. Bom dia, sim. Muito bom dia, meu amigo. Como é que se chama? Muito bem. Chama-se muito bem? Como é que me chama? Nilton Neto. Nilton, fala a partir de onde? Vila Alice. Vila Alice Banda. Nilton, está a ouvir atentamente esta história, este facto que aconteceu aqui em Luanda. É pai. Qual é a sua opinião? Relativamente ao debate em questão, ato do gênero tem que ser as pessoas têm que saber denunciar. Né? Nós não podemos aceitar que as crianças vivam em violência. Temos que ter a cultura da denúncia. Exatamente, é um ato repugnante. Nós não devemos aceitar com que isso aconteça na nossa sociedade. Para dizer que as pessoas também podem fazer denúncia. Não é só a polícia, mas as pessoas podem fazer denúncia. É por parte da denúncia que a polícia trabalha. Então vamos começar a colaborar, né? E dizer não à violência infantil. Muito bem. Nilton, um abraço. E o número da denúncia do Instituto Nacional da Criança é o 15015. Ainda esta semana tivemos o Fórum Nacional da Criança aqui em Luanda, onde teve a presença da primeira dama da República, Ana Dias Lourenço. E com certeza, durante este fórum foram apresentados vários casos semelhantes a este. E o que se pretende é soluções para que acabem estes comportamentos, estes atos hediondos contra as crianças. A linha continua aberta, 940-001-991. Alô? Bom dia. Bom dia, sim. Bom dia, meu amigo. Como é que se chama e de onde é que nos fala? Bernardo Gabriel, Avenida 21 de Janeiro, Sugamete. Gamec, ouviu este lamento desta mãe? Qual é a sua opinião sobre esta atitude? Olha, começo já aqui mesmo por lamentar o sucedido e sobretudo, uma vez que mãe que é mãe, das vezes que ela ligou nessa mesma cunhada, por que ela não se interessou das vezes que ligasse e pedisse na cunhada de modo ela falar com a filha? É uma coisa que também já não entendo. Porque mãe que mãe poderia pelo menos pedir-se na cunhada no sentido de falar com a filha para saber se está tudo bem. Porque há situações também que às vezes te passam, não, está tudo bem, mas no fundo é mentira. Obviamente que ela não poderia revelar a verdade, em momento nenhum ela poderia falar, não, a fulana está assim, que aí já ia levantar um sentimento de desconfiança. Ou seja, deveria existir mais cuidado por parte da mãe, mas ouvimos que é uma senhora humilde, que não tinha muitas condições, se calhar às vezes nem tinha saldo para saber como é que a filha estava. Não, isso aqui até no período em que nós estamos a viver hoje, ou seja, uma vez que o saldo também é 200 kwanza, não Já custaria saldo de nada. 200, exato. Sim, há saldo de 200. Poderia muito bem aplicar um saldo de modo a saber como é que está a filha na primeira pessoa. Não ela saber da cunhada. Ela poderia muito bem mentir, uma vez que não está a ter contato com a menor. Isso é o que aconteceu. Nem sequer também tira tempo de modo a ver mesmo a filha pessoalmente. Isso é falta de interesse. Ok, vamos agradecer a sua opinião e contribuição para esta história, este facto lamentável. Obrigado e continuação de um ótimo sábado.
isso mesmo chega também de uma chamada de atenção. As mães têm que se preocupar mais com os seus filhos. Tem que ter mais a responsabilidade com os seus filhos. Quando você dá um menor em alguém, passa mesmo a constatar e saber pessoalmente do filho. Não é assim. Sinto muito como pai. Um forte abraço. Tamo juntos. Ok, obrigado. Alô, bom dia. Bom dia. Eu vou pedir só à minha amiga ouvinte para baixar o volume do rádio. E é sempre um prazer ter uma senhora aí do outro lado. Ok, bom dia. Muito bom dia. Como é que se chama? Yolanda Jair. Yolanda, está a ouvir o programa desde o início? Já ouviu esta história? Bastante Sim, estou a triste. ouvir a história. Muito triste. A Yolanda fala a partir de onde? De Luanda, vivo no Camama. Muito bem, Yolanda. Qual é a sua opinião sobre este facto triste? A opinião é muito negativa. Porque eu vivo com uma menina, desde os 9 anos, que também foi me entregue à mãe. Ela fala 17 anos agora em agosto. E é mesmo falta de amor. Porque eu, por exemplo, é que tenho a paciência de ligar para a própria mãe, para poder falar com a sua filha, para ter o contato com a sua filha. Porque eu, como mãe que sou, também tenho os meus filhos, eu sinto que ela também precisa de falar com a sua mãe. Que ela sabe que eu não sou a mãe dela, mas sou a mãe de criação. A mãe da menina que está a cuidar não liga? Não liga. Não liga. Eu é que tenho a preocupação. Mas eu é que tenho que ligar às vezes para pedir, olha, estás há 3 anos sem ver a menina, por favor, vem buscar a menina. Estamos a desvirtuar um bocadinho aquilo que é o tema. O que nós queremos saber é da atitude violenta que a senhora teve. É mesmo isso, a atitude violenta é o que o outro ouvinte já falou. A senhora que cuidava da menina é mãe. E a mãe, nesse caso, também não foi um bocadinho atenta. Porque se consegues falar com a mãe, nesse caso, né, a outra mãe, a tia, então podes pedir para falar com a filha. E qual é o conselho que deixa às pessoas, tal como a senhora também, a Yolanda, que cuida de uma menor, não é? Que veio do interior? Qual é o conselho que deixa para quem também vive este caso? Se não tens amor, não vai buscar a filha alheia. Se não tens Cuida amor, mesmo dos não teus. vai buscar a filha Não alheia. vai buscar, não vai. Cuida mesmo dos teus. Porque tu não farias isso com os seus. Não vai buscar, deixa ela com a sua mãe, humilde como elas são, então deixa ela no cantinho delas. Não precisas dela. Porque isso é um ato muito violento. Quer dizer que a menina já vem a sofrer há muito tempo. Foram 3 anos de sofrimento. É muitos anos de sofrimento. Isso traz trauma. Vai precisar de um psicólogo, vai precisar de muita atenção. Para além desta violência que é conhecida, né, esta violência física que ela sofreu, muitas das pessoas que cuidam destas crianças também usam como escravos estes menores, né? Muito trabalho doméstico, enfim. Nem sequer vão à escola. Nem matriculam estas crianças. Nem sequer vão à escola. As meninas acordam muito cedo, começam a trabalhar muito cedo. Acabam por ser umas empregadas domésticas, ainda menores. E às vezes menores, que nem sabem nada. Nem tem noção. Ela quer que cuida da casa, cuida às vezes dos filhos, Isto faz também alimentação. É crime, também é crime. E é complicado. Tu podes ensinar, sim senhora, vai ensinar a menina a cozinhar. E se quiseres bater, também vais bater, mas tens que saber bater. Ela tem que saber o porquê que a mamãe está a bater. Qual é o motivo que a mamãe bateu? É isso. A mamãe não gosta. Voltaste a fazer, depois a mamãe falar contigo 2 vezes, 3 vezes. Então não faças mais isso. Mas quando tu bates a ponto de fazer, ok, mas isso é mesmo maldade da própria mãe de criação. Agora lembrei-me do meu amigo Vunda Toné, que escreveu o livro Educar Sem Bater. Podemos educar também sem bater. Olha que a minha filha de criação faz 17 anos agora, dia 20 de agosto. Eu quero que ela vá visitar a mãe lá em Malange, lá na província, no município. Ela não quer. Prefere estar consigo? Eu estou a implorar ela, vai ver a tua mãe. Ela diz, mamãe, eu estou bem aqui. Então é uma pena. Eu fico muito sentida quando vejo pessoas assim. Mais carinho aqui. Tem que ter carinho, tem que ir para a escola, a menina, tem que ter o tempo dela. Quando tu sais, vais aos sítios a se divertir, às festas familiares, ela tem que ir contigo e tem que estar bem vestida, tem que estar bonita, as pessoas têm que elogiar. Tem que dizer, se estás tão bonita. E é aí que ela vê que esse... Isso. Yolanda, um beijão bem grande. Continue a acompanhar o Nossas Macas na Rádio Mais. Obrigado pela contribuição. Ok, obrigada. Bom dia.
Sim, bom dia, sim. Bom dia, meu amigo. Como é que se chama? Eu sou Fanilson Fonseca, Fanilson. Fala a partir de onde? a partir daqui da Vila Flor, Bita Vila Flor, Bita Vila Flor. e aqui no município do Quilamba. Muito bem. Já ouviu o grito de socorro desta mãe que, infelizmente, viu a sua filha a ser maltratada ao longo de vários anos, principalmente até com queimaduras deste último caso? Qual é a sua opinião? O que é que as autoridades devem fazer? Olha, realmente estou sentido com essa situação que também se faz. E diante dessa situação, eu fiquei a analisar e ouvindo, né? E cheguei à conclusão que essa senhora deve ser punida, que ela não tem coração de mãe. Não tem coração de mãe, deve ser punida. Ela não ama essa senhora. Na sua visão, quantos anos... Na sua visão, quantos anos esta senhora deveria ser punida? Uma vez que queima uma criança... 11 anos. Por aí uns 15 anos mesmo de cadeia para ter lição. Devia apanhar 15 anos de cadeia. 15 anos de cadeia, segundo o nosso amigo. 15 anos. Merecia esta senhora. Olha, um forte abraço. Estamos juntos. Ok, obrigado. Estamos juntos e a linha continua aberta. É o sofrimento de uma mãe. Sofrimento de uma mãe. Entretanto, o Fernando Carvalho, é responsável da comunicação do Ciclo Luanda, confirma a detenção desta cidadã de 33 anos de idade. Após uma denúncia pública através das redes sociais, os operacionais do Ciclo Luanda então logo tomaram conhecimento desta situação, deslocaram-se então para o local, que é no bairro Golfo 1, subzona 18, e constataram então a veracidade dos factos, porquanto foram encontrados vestígios fortes de maus tratos que a menor sofria, como queimaduras, tanto nos membros superiores como inferiores, no pescoço, e conseguiu-se então localizar e deter a referida cidadã, que foi já presente ao Ministério Público. Aí está, as redes sociais têm este lado positivo, não é? Muita gente diz, não, as redes sociais, é só para trazer problemas, difamação e tudo mais, mas tem este sentido de ajudar nas denúncias e deste caso viral, tivemos então este fim em que esta jovem de 33 anos, que conta já com um histórico de violência contra a menor, que durou cerca de 3 anos, e a situação tornou-se mais grave quando a mesma queimou a menina de 11 anos. No programa Nossas Macas é mesmo assim, temos sempre estas histórias. E é claro que vamos ter especialistas, no caso psicólogo, residente deste espaço, o Delfim Dias. Delfim Dias, que vai trazer-nos então a explicação mais técnica, mais científica de o que é que leva alguém a ter este comportamento contra uma menor de 11 anos, chegar ao ponto de queimá-la, e já vinha com esses maus tratos ao longo de 3 anos. Delfim Dias, bom dia. Bom dia, caríssimo, bom dia, telespectadores, caros ouvintes, aliás, da Rádio Mais. É verdade, são os ouvintes da Rádio Mais que já estão sintonizados e querem perceber o que é que a psicologia explica para este fenómeno, Delfim. Bem, estamos a falar do primeiro caso, não é? Exatamente, violência contra a menor. Bem, vamos aqui primeiramente trazer um pequeno perfil da agressora, que trata-se de uma agressão e nunca existe justificação para a violência ou a agressão. É possível que estejamos a falar, não é, de indícios de sadismo. Sadismo, o que é, assim, numa linguagem mais terra-terra? Bem, sadismo, estamos a falar de um comportamento que tem uma recaída no prazer, não é? As pessoas gostam de ver, que têm prazer em ver as outras pessoas a sofrer,
não é? Na medida que ela vai... Comportamento sádico. Comportamento sádico, estamos a falar do prazer que alguém tem Em não ver é? o outro a sofrer. A sofrer por golpes causados por este mesmo ou por uma situação, não é? Se contentar com... Mas na maior parte das vezes provocado pelo próprio agressor. Há indícios de sadismo, conforme disse, insensibilidade emocional. Não é? Muitas das vezes, a ideia de alguém ir buscar uma criança no mato para cuidar, sente-se, às vezes, no direito pela insensibilidade de achar que pode fazer o que bem entende porque está a fazer uma caridade. Ou seja, a vida dele é graças a mim. Isso é um comportamento que muitas das vezes tem-se observado. E depois, aqui, a ideia de despersonalização da vítima, ou seja, de olhar a vítima como se não fosse uma pessoa. A falta de valorizar não é a criança porque vem do mato, porque ela está a ajudar, e isso traz-lhe uma ideia de superioridade que começa a olhar a criança como objeto funcional para serviços domésticos, para cumprir a sua servidão, com servidão as suas obrigações. E internamente isso pode justificar esse comportamento, esse perfil que eu trago aqui. Delfim, neste caso vimos a agressão física, mas também existe outra agressão que é a verbal, que também deixa sequelas. Também tanto a verbal como a física, acabam deixando sequelas no moral da pessoa. Né? Então não tem uma violência mais violência do que tudo é violência. Aqui a classificação é só em função daquilo que é o ponto, ou a forma, não é como se praticou, ou como... Mas o moral, ou seja, os resultados no moral é o mesmo, tá? Então, aí há uma dinâmica de poder e abuso, há condições que também podemos aqui, condições de servidão, que é muito parecida com escravizar, não é? Então, esse comportamento é totalmente reprovável. Né? E a criança no futuro pode ter transtornos afetivos, transtornos de estresse pós-traumático, dificuldades de vinculação com outros adultos e prejuízo cognitivo e escolar, não conseguir ter uma assimilação em causa do fato desse facto que ele viveu. Então, esta menina, no caso, de 11 anos, vai ter que ter acompanhamento psicológico? Deve ter. Esse acompanhamento é, como se diz pejorativamente, mas não é, nós não utilizamos na psicologia a palavra lavagem cerebral, mas é para fazer entender, é como se estivéssemos a lavar mesmo, porque toda essa situação que ela viveu é extremamente nociva. E a mente humana, ela funciona, não é, com a base da cognição. O que ela sabe, o que ela se autoconcebe, fruto da influência negativa dos outros, isso acaba criando barreira para ela dar passos para frente. Se ela, por exemplo, mostrar dificuldades de aprendizagem escolar, então é importante que tenha aí, não é, um acompanhamento para se lavar as coisas negativas e sujas, permita aqui o termo, que foram lhe causando na sua autoconcepção, o autoconceito, na sua estima, que já está baixa. Então, o psicólogo clínico vai intervir de formas a equilibrar, de forma a ajudar a descobrir potencialidades para que faça uma mudança no seu autoconceito. Mas estas sequelas são para a vida toda? É isso que eu disse. Nós, os seres humanos, não desaprendemos, tá? Nós não desaprendemos, ou seja, não tem como nós apagarmos da memória. Mas a partir de intervenções psicopedagógicas, podemos, obviamente, reestruturar o autoconceito, a estima, não é? As barreiras traumáticas de pretextos sobre uma má criação, fruto de violências, agressão, chamar, por exemplo, de burro e ela aceitar, olha, então eu sou burro, nunca vou conseguir nada na vida. Então, a partir de uma intervenção psicopedagógica, descobre-se as potencialidades e é possível que esta pessoa, a partir das suas potencialidades, consiga ultrapassar
e se dar muito bem na vida. A parte, mas desde que haja um acompanhamento, porque se for só assim aleatório, é bem difícil, o caminho torna-se mais difícil e mais longo, mas com um acompanhamento as coisas ficam bem mais fáceis. Delfim Dias é psicólogo, está conosco sempre ao sábado no Nossas Macas, ajudou-nos então a perceber o comportamento da autora deste ato hediondo e bem como também as sequelas que esta menina irá carregar para a vida. Vamos agradecer a disponibilidade, Delfim. Ainda estaremos juntos na segunda hora, na terceira hora com outro caso. Bom, temos também o Edson Marques, é jurista e vai ajudar-nos a perceber a moldura penal deste crime e a identificar também a tipologia deste crime. Edson Marques, bom dia. Bom dia, rádio ouvintes, bom dia, Ivan Falcão. É sempre um prazer estar aqui para analisar casos que, infelizmente, deixam-nos com certo desgosto. Deixam-nos com certeza com desgosto aos sábados de manhã, mas precisamos falar destes casos para se contornar o cenário. Edson Marques ouviu atentamente este facto triste, facto bastante triste. Que tipologia de crime? Estamos diante de que crime? Portanto, sim. Alô? Alô? Agora sim, Edson. Estamos a ouvir bem. Vamos embora. Certo, perfeito, sim. Importa que faça um enquadramento doutrinal. Sim, Edson. Doutrinal e, posteriormente, o enquadramento jurídico. De acordo com a doutrina, nós estamos diante de um crime público e também, neste caso, um crime material, em função do mesmo não precisar que haja uma denúncia para que seja considerado crime. Portanto, tanto o Ministério Público pode também agir em função de qualquer situação que verifique como anómala a criança. Portanto, de acordo com o previsto no artigo 382 do Código Penal, nós estamos diante de um crime de maus tratos. Portanto, os crimes de maus tratos são aqueles que têm a ver com qualquer situação que atinja a integridade física e psíquica de uma pessoa. E por ser menor, a moldura penal pode ser agravada, mas inicialmente nós estaríamos a falar de uma moldura penal de 12 anos de prisão efetiva para a pessoa que foi a perpetrante destes atos. Portanto, não obstante o que está previsto no Código Penal, também devemos olhar para a lei número 25/12. Esta lei é a que foi aprovada a fim de dar guarda às questões ligadas à proteção da criança. Portanto, é uma lei que protege e também tem a ver com a ideia de dar sentido aos direitos da criança e todos aqueles que o Estado angolano aderiu e aprovou a partir da Carta da União Africana sobre os direitos da criança. Ainda assim também gostaria de dar aqui uma nota, e um dos nossos caros radio-ouvintes foi, um tanto quanto incisivo. A mãe também pode ser responsabilizada criminalmente nos termos do artigo 383. Pode ser responsabilizado. Sim, pode sim. Podemos aqui presumir a possibilidade da mesma ter abandonado a menor. Portanto, e o artigo 383 é claro. Portanto, o crime de abandono de menor ou incapaz, é previsto aqui, diz que quem colocar em perigo a vida ou a integridade física de menor de 18 anos de idade, ou pessoa incapaz de se defender por causa de abandono, neste caso, podemos até presumir um abandono, expulsão de casa, não foi o caso, ou omissão de cuidados. Portanto, aqui houve também omissão de cuidados. De acordo com a lei
Penal e também a Lei 25/12, esta mãe pode também ser responsabilizada por uma pena de 2 a 8 anos de prisão. 2 a 8 anos? 2 a 8 anos de prisão. Mas se a pessoa for menor, como é o caso, pode ser agravada até 12 anos de prisão. Portanto, aqui o enquadramento que fizemos inicialmente é este, de que não há apenas uma agressora, que é a senhora que recebeu, porém também por negligência pode ser responsabilizada pelo crime de abandono de menor a mãe que tem, até prova em contrário, a autoridade paternal tem todo o poder de exercer o cuidado sobre a menina. Portanto, é legal, Edson, é legal as pessoas darem os filhos, é uma espécie de adoção, não é? Informal. Isto também não é um crime? Entregar o meu filho para alguém cuidar? Claro. Sem legalizar este... Sim, claro. Está tudo enquadrado no crime de abandono de menor, no sentido de existir aqui uma omissão de cuidados. Portanto, quando nós queremos colocar os nossos filhos sob a tutela de outrem, existem meios legais. Não obstante os meios legais, há possibilidade também de realizarmos uma tutela, mas essa tutela pode não ser legal, mas existem meios próprios para que essa tutela produza efeitos, ainda que não reconhecida pelo tribunal. Portanto, nós temos que criar termos e condições, e não só há uma obrigação de, enquanto pai, enquanto mãe, ter os cuidados à distância também. E esses cuidados à distância passam por uma ligação constante, passam até por passar a informação, passo aqui o termo, de tudo aquilo que tem a ver com a saúde e o modo de ser do menor. Eu, se tiver de enviar um filho, ou se tiver de entregar um filho a outrem, eu devo dizer, olha, ela quando tiver gripe, deve usar este medicamento. Olha, quando ela tiver alguma irritação, deve usar este medicamento. Olha, sempre que ela tiver nessa condição, isto é fundamental. E aquele acompanhamento, ainda que à distância, constante, sob pena de termos mesmo de configurar este ato também como um presumível abandono de menor. Portanto, caberá ao Ministério Público tomar todas as diligências para chegar aí à verdade material, mas este é o nosso enquadramento preliminar. Edson, muito rapidamente, quantos anos poderia apanhar, assim entre aspas, esta jovem que queimou esta menor de 11 anos? Portanto, sim, de acordo com o Código Penal, nos termos do artigo 382, esta medida pode chegar até aos 12 anos de prisão. 12 anos de prisão. Sim. Porém, esta mesma pena pode ser aumentada, sendo a vítima menor. Agora, a questão do aumento também vai depender das circunstâncias que o próprio crime tiver, então, ou que acompanharem o crime. Mas, inicialmente, a moldura penal é mesmo de 12 anos. 12 anos? De prisão. Sim, 12 anos de prisão. Edson, vamos voltar a falar daqui lá no final desta última hora do nosso encontro, já com um outro caso. Mantenha-se aí do outro lado. Obrigado. 99.1 Rádio Mais. Luanda.